Então, agora, oficialmente, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos envolvendo a nossa amiga Meiriele, que fará a nossa prece inicial. E logo após, a nossa amiga Eide irá fazer os comentários de hoje. Então, Meiriele, a casa é sua. Então, boa noite a todos mais uma vez. Vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Deus Pai, ao nosso querido amado Mestre Jesus, a todos os bons espíritos. Vamos nos conectar com o nosso centro natalício de Jesus, a nossa casa bendita, que sempre nos acolhe e nos envolve. Vamos pedir que nós sejamos envolvidos nessas vibrações de amor e carinho, para mais um evangelho da noite, para mais um ensinamento. Que todos nós sejamos envolvidos. A Eide, que fará a explanação, e pedimos que possamos entender, compreender e vivenciar o evangelho de Jesus em nossas vidas. Pedimos permissão à espiritualidade para iniciarmos este evangelho de hoje, com a prece que o nosso Mestre Jesus nos deixou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque é teu, Senhor, o reino, o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver nessa noite, para que a gente possa assimilar essa lição da Joana, que é muito bonita. É até muito difícil a gente fazer um resumo ou destacar as coisas mais importantes, porque tudo que ela fala é importante, né? E eu tentei fazer um resuminho aqui, vamos ver se eu consigo passar para vocês. Então, hoje é o capítulo 24 do livro Entrega-te a Deus, Religião Cósmica do Amor. Eu fui buscar algumas definições de religião, e a que mais se encaixa aqui no nosso tema de hoje, nesse texto, é de Emmanuel, no livro O Consolador. Ele diz assim: religião é o sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor, nas suas expressões mais sublimes. Cósmico é referente ao universo. Então, é o amor divino universal, né? Onde nós estamos mergulhados. E aí a Joana começa o texto. Toda crença religiosa que se firma no amor é digna de respeito e carinho. O objetivo essencial da fé religiosa é dignificar a criatura humana, tornando-a melhor moralmente e preparando-a para desenvolver os valores espirituais que lhe dormem no íntimo. Então, esse adormecimento desses valores espirituais é devido à nossa reencarnação. Quando a gente volta para cá, nós esquecemos todos aqueles compromissos que nós assumimos lá na espiritualidade, né? De nos melhorarmos, de consertar ali os nossos defeitos, né? E a gente acaba se envolvendo com as coisas materiais. Isso a Joana vem falando já há vários capítulos, que a gente acaba se prendendo mais na busca do crescimento material, e esquece, né, ou deixa de clarear ali na nossa mente que esses valores espirituais estão ali, e é isso que a gente tem que desenvolver. A consciência, no entanto,
trabalha pela eleição do significado existencial, do equilíbrio emocional, do bem-estar espiritual, alargando os horizontes da percepção para as conquistas relevantes e significativas que acompanharão o ser após o seu inevitável decesso tumular. Então, dessa forma, a pessoa começa, conforme vai evoluindo, começa a ter necessidade de buscar uma crença que possa trazer um alívio para suas dores, geralmente no sofrimento que a gente busca, né? Deus busca alguma força maior para nos dar coragem para entender as coisas que acontecem. Então, a nossa própria consciência nos faz ir atrás dessa crença, né? Então, é muito importante que essa religião que a gente vai buscar, ou essa crença, ela se expresse em lógica e praticidade. Porque a lógica impõe a necessidade de compreender as coisas que façam sentido. A necessidade de pesquisar para aceitar ou não algo que lhe foi dito. Então, eu até marquei um exemplo aqui do catolicismo, que eu, como acho que muitas pessoas, fui criada no catolicismo. Então, a gente já vem com aqueles dogmas, né, que não tinha nem o que questionar. Era colocado aquilo para gente, tudo bem, mas aquilo foi passando sem a gente entender o porquê daquelas coisas. Pelo menos para mim, chegou um momento que aquilo já nem estava me satisfazendo, e não fazia sentido, não tinha uma explicação lógica, né? Então, a gente começa a procurar outros caminhos para poder entender as coisas. E ainda surgem muitas crenças, ou seitas até, que se fundamentam no fanatismo, que levam os seus adeptos a cometer atrocidades. A gente sempre vê, né, que algumas coisas que acontecem por aí, porque as pessoas dizem que são levadas pelas seitas, pelos líderes, e tem que fazer aquelas coisas, enfim. Mas com o tempo, graças a Deus, essas pessoas acabam desenvolvendo o senso da razão, e vão abandonando essas crenças que já para elas não querem dizer mais nada. Porém, acabam indo pelo caminho do materialismo, do ateísmo, né, e não buscar realmente as coisas de Deus. Aí a Joana diz: sendo destituída do sentimento de amor, de compreensão e de bondade, estando ausentes o respeito pelo próximo e pelo seu direito de acreditar naquilo que mais lhe convém e felicita, essas estranhas doutrinas mais atormentam do que consolam. Então, a pessoa acaba vivendo um conflito, porque ela está ouvindo uma coisa que está sendo colocada, imposta para ela, e ela não pode questionar, e aquilo não ajuda em nada, e, enfim, ela acaba ficando mais perdida do que consolada, né? Aí, ao longo da história da humanidade, a gente sabe, já viu que a religião se misturou muito com a política, né? Então, tinha aquelas guerras santas que existiam, né? Tá vindo, hoje ainda tem, infelizmente, ainda acontece muito, guerras em nome de Deus. Então, o meu Deus, o Deus do meu exército, é melhor do que o Deus do exército do outro. Então, as pessoas se matavam ali em nome de Deus e cometiam coisas horríveis, né? E na antiguidade, até os reis que tinham ali os seus domínios, né? Eles eram aconselhados por padres. Os padres que davam os conselhos, participavam ali da elaboração das batalhas, das lutas, e às vezes até dava a última palavra ali. Então, misturavam, era muita misturada de assunto, né? E a gente viu também a Inquisição, quantas coisas horríveis aconteceram dentro da igreja por conta de crimes, né, que eles diziam que eram cometidos contra a fé católica.
Então, Deus acabou indo por um caminho, né, como desculpa para a gente agredir uns aos outros, para as pessoas se agredirem e acabarem cometendo coisas muito ruins. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, proporcionou à humanidade uma crença religiosa que atende perfeitamente ao mandamento maior e, ao mesmo tempo, conforta e tolera quantos não lhe dão guarida. Essa crença é o Espiritismo, o Consolador que foi prometido por Jesus, que é uma doutrina que se fundamenta no amor pela ação da caridade. É profundamente racional, pois esclarece os seus adeptos sobre as razões da sua crença e comprovação pelos fatos. Então, a gente tem as dúvidas e vai buscar e vai esclarecer, e tem caminhos para isso, tem muito material para isso, então é uma doutrina esclarecedora. O Kardec mesmo colocou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na primeira página: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E aí, a partir desse ponto, a Joana começa a falar de Jesus. Jesus, quando esteve na Terra, elegeu o amor como sendo a fonte de sabedoria e de iluminação mais poderosa que se pode conhecer. Moisés recebeu os 10 mandamentos, né, aquelas leis divinas, teve que misturar ali com as leis civis, porque ele tinha um povo todo para comandar, era um povo selvagem até, totalmente indisciplinado, então ele precisava colocar um Deus irado, um Deus que castigava, para poder controlar aquelas pessoas. Jesus, quando ele chegou, ele não renegou nenhuma crença daquela época, e ele acabou resumindo todas aquelas leis em 2 somente: o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se a gente conseguisse seguir pelo menos essas 2 leis, não precisaria de mais nenhuma, né? Não precisaríamos, já que a gente não consegue amar o nosso próximo, pelo menos respeitar, pelo menos o respeito ao próximo, nós já aliviaríamos muito a nossa jornada, né? Jesus transformou o amor em código superior de socorro aos infelizes, utilizando-se da ação da caridade como sendo a sua expressão mais elevada. Então, ele não ditou nenhum livro, ele não fundou nenhuma religião, ele não colocou rótulo em ninguém, ele não falou você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Ele deixou o seu exemplo, né, através das suas ações, sempre explicando a necessidade do amor em tudo que a gente faz. Sempre, sempre, sempre. Submeteu-se às arbitrariedades do poder temporal para demonstrar a sua fragilidade na sucessão dos tempos, especialmente diante da morte que a todos arrebata, modificando as estruturas do mundo e das próprias criaturas. Então, ele conhecia a fragilidade daquelas pessoas que estavam ali ao lado dele, que tentavam seguir os seus ensinamentos, e ele sabia que não ia ficar para sempre ali, né? Ele anunciou um consolador prometido. Eu viria aliviar as dores e as dúvidas daquelas pessoas. Aí, estudando esse texto, eu me lembrei de uma música que eu gosto muito, não sei se vocês conhecem, do Renato Russo, que é um músico lá dos anos 80, né? Chamada Monte Castelo. Ele se inspirou na primeira carta de Paulo aos Coríntios e num poema de Luís de Camões. Aí eu separei alguns versos dessa música, né, que se encaixa bem aqui no nosso texto de hoje. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria.
O amor é o fogo que arde sem se ver. É servir a quem vence o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Quem que é capaz de servir a quem vence? O vencedor servir aquele que ele venceu. Quem fez isso, se não foi Jesus? E ele disse, eu venci o mundo. E, no entanto, ele nos serve até hoje. Ele ouve as nossas súplicas, as nossas choradeiras, nossos pedidos, está nos servindo até hoje. E continua auxiliando através da doutrina espírita, que foi prometida como consolador que ficaria conosco através dos tempos. E que amor é esse que leva uma pessoa a fazer isso, não é? Servir a quem venceu. Se não é esse amor cósmico ou o amor universal ao qual a Joana se refere nesse texto. É o amor que liga o Criador às suas criaturas e que move o universo. Nós estamos mergulhados no amor de Deus. E aí a Joana finaliza. O amor realmente deverá ser um dia a mais bela conduta, a mais significativa, a psicoterapêutica preventiva e curadora, tornando-se uma forma de religiosidade que fascinará todas as criaturas. A religião cósmica do amor, desse modo, no Espiritismo, encontra solo abençoado e fértil para apresentar-se e enflorescer-se, produzindo os frutos da felicidade a que todos aspiram, sem nenhuma desconsideração pelas demais que se fundamentem no mandamento maior, vivendo a tolerância e a caridade indiscriminadas. Então, nós seremos um dia muito felizes quando nós pudermos dizer que a nossa religião é a religião do amor, porque não vai haver diferença nenhuma entre ninguém, né? A minha religião é melhor que a sua, o meu Deus é melhor que o seu, isso não vai existir. Então, que a gente consiga fazer esse esforço para despertar esse amor cósmico que já está dentro de nós. Nós trouxemos isso lá do plano espiritual, em contato com essa nossa doutrina aqui, consoladora, abençoada, né? Nós temos a condição de desenvolver esse amor. Então, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Que Deus abençoe a todos, muita paz, uma boa noite, muito obrigada. Muito obrigado, Eide. É sempre muito bom, né, a gente ouvir falar de amor, né? Que bom que um dia nós cheguemos todos a vivenciar, né? Em todos os minutos da nossa jornada. Muito obrigada. E agora, para a gente encerrar, peço ao Moscozinho e faça o nosso encerramento e as nossas vibrações. Obrigada. Pois não, minha irmã. Então eu convido a todos para fecharmos os olhos, não por apenas para melhor nos concentrarmos e elevarmos ao alto. Então vamos todos irmanados num só pensamento, voltado para Deus nosso Pai, para Jesus nosso Mestre, nosso irmão maior, para a Virgem Maria, para os bons espíritos, para o Dr. Bezerra de Menezes, toda a sua equipe médica, Dr. Roberto e do Dr. Fritz, para dizermos: Senhor, somos eternamente gratos pelas grandes oportunidades que se nos apresentam de conhecermos mais, de entendermos, através desse conhecimento, as vias corretas de vivermos melhor. Obrigado, Senhor, por esses ensinamentos. E aproveitamos que estamos todos juntos para rogarmos ao Senhor bênçãos de luz, paz, saúde e alento a todos aqueles que nesse momento de joelho estão implorando por essas benesses. E lembramos, querido Mestre Jesus, queridos amigos do plano espiritual maior, daqueles que perambulam por essas noites frias,
sem um teto, sem um lar, dormindo sobre pedaços de madeira ou sobre papelão, Senhor, com pouca coberta ou quase sem nenhuma. Os andantes nas estradas que dormem embaixo de pontes e viadutos, aqueles que moram em barraquinhas, Senhor, nos jardins ou ao lado de muros úmidos. Olhai e protegei, Jesus, esses irmãos contra todos os males, contra doenças, em especial contra o Covid. E rogamos, Jesus, por todos os doentes nos hospitais, nos leitos de dor, os que estão nas UTIs, para que tenham alta, sejam transferidos ao quarto e retornem aos seus lares, que vençam a doença do Covid, Senhor. Pedimos também, Jesus, força, fé, esperança e coragem por aqueles familiares que têm seus parentes em hospitais com o Covid ou em casa, ou que perderam seus amigos, que partiram antecipadamente para a pátria espiritual, que sejam fortalecidos na fé, na esperança, no amor. Rogamos também, Jesus, por todos os velhinhos nos asilos, espalhados pelo mundo, pela nossa cidade, pelo Brasil e pelo mundo. E lembramos em especial do asilo São Vicente de Paula, que é o mais pobrezinho, vibrando por todos aqueles velhinhos, por todos que trabalham ali, para que tratem deles como se fossem seus entes queridos, não esquecendo também de pedir por esses trabalhadores e por seus familiares. Querido, amado Mestre Jesus, vibramos por todos os governantes para que pensem mais no povo do que em si mesmos. E vibramos, Jesus, por todos os juízes das instâncias superiores, para que lembrem dos ensinamentos de Jesus. Não julgueis para não ser julgados, ou melhor ainda, com a medida que vos julgardes, vós sereis julgados. Para que pensem no povo, para que pensem na verdadeira justiça, na justiça divina. E quanto a nós, Senhor, rogamos também que nos fortaleça, para que possamos, como diz o Evangelho na noite, continuarmos amando o próximo como ao Senhor e como a nós mesmos. Querido amado Mestre Jesus, rogamos que nos fortaleça para que continuemos no caminho da ascensão espiritual, praticando o bem constantemente, amando e servindo. É assim que nós agradecemos pelos ensinamentos da noite, rogando a vossa luz e a vossa proteção através da prece que nos deixastes. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendidos. Não nos deixe cairmos em tentação, Senhor, mas livrai-nos de todos os males, pois vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Graças a Deus.
Que todos tenham uma noite maravilhosa de muita paz. Que assim seja. Todos bem?